Amém, irmãos? Estão muito alegres? Irmãos, eu estou alegre, irmãos. Na verdade, toda reunião, para mim, é motivo de alegria. A gente passa muito tempo cuidando de muitas outras coisas, né, irmãos? E a gente tem a oportunidade de ir na casa de um irmão, ou estar com alguém mais próximo. Isso aí é viver a vida da igreja. Isso é muito saudável, irmãos. Mas, assim, eu gosto de, quando assim, se encontra, porque a gente pode abraçar os irmãos que moram longe, né, ou que moram em outra cidade. Né? A vida da igreja nos traz realmente esperança, nos traz conforto. A vida da igreja nos traz, assim, um vigor, né? Eu estava falando para a irmã Branca hoje, quando a gente vem aqui, eu me sinto assim, energizado, eletrizado, quando eu sei que eu vou encontrar com os irmãos. Irmãos, eu, desde que voltei a reunir, né, os irmãos que me acompanharam, que têm cuidado de mim, sabe como as coisas aconteceram, e eu tenho valorizado muito a vida da igreja, irmãos. Amém. Eu tenho cada vez mais compreendido que o viver da igreja é o que me mantém fortalecido, amém, me mantém de pé, amém, me mantém amando os irmãos, recebendo vida, suprimento de vida. E eu, toda vez que eu tenho a oportunidade de falar a palavra, eu tenho a oportunidade de compartilhar com algum irmão, eu tento passar esse valor, né, que eu ganhei, né, através do Espírito, irmãos. Amém. De realmente estar em comunhão, estar com os irmãos. Isso aí é salvação. Isso aí traz para nós, dá para nós muito vigor. E os irmãos que nós cuidamos, os irmãos que estão perto de nós, nossos familiares, né, nossos amigos, né? Eu estou tendo a oportunidade, irmãos, de estar recebendo uma grande bênção do Senhor. A minha família, quase que na sua totalidade, durante esses anos que eu tenho servido, tenho buscado o Senhor com os irmãos, tem se convertido, tem realmente se colocado aos pés do Senhor. Recentemente, o meu pai, né, ele se voltou para um irmão e disse assim: eu vou voltar a reunir, eu vou voltar, não, eu vou reunir com vocês. Né? Mas quando ele falou isso, ele já estava reunindo, ele já estava participando do grupo familiar normalmente, e já estava invocando o nome do Senhor. Enfim, são os filhos que o Senhor tem nos dado, né, para cuidar. Começa na nossa casa, embora, né, a palavra diz que o profeta não tem honra na sua casa, mas o Senhor tem levado os irmãos até a casa do meu pai, e eu tenho tido essa graça. Irmãos, se algum irmão ainda tem parentes que não reúnem, se algum irmão tem ainda dificuldade na sua própria casa, não esmoreça, irmãos. Continue reunindo, continue em oração. O que realmente faz a conta e que faz a diferença é esse viver que é espontâneo, irmãos. Não é só o viver que a gente tem formal de reunião, né? Essas reuniões formais que nós temos no distrito ou aqui. Não é isso, irmãos. É o viver normal nas casas, né? Comendo um churrasquinho, né? Tomando um café. É isso, irmãos, que conta. Esse viver, ele faz muita diferença, irmãos. E eu não quero mais nada para a minha vida. Eu quero permanecer com os irmãos. Amém. Senhor Jesus. Amém. E como nós estamos começando um ano, né? E nós estamos cheios de esperança. Estamos cheios de planos. Né? Nós quebramos um vínculo com o ano que já passou. E agora a gente está cheio de esperança para esse ano. Que as nossas esperanças sejam depositadas no Senhor, irmãos. Realmente temos que pensar que nós recebemos uma vida, uma vida que veio por meio celestial, sobrenatural. Essa vida, ela veio por meio sobrenatural. Nós não nascemos da carne, nem do sangue, mas da vontade de Deus. Né? Nascemos de novo. Né? Eu estou vendo muitos irmãos nos visitando. Nós recebemos uma nova vida, irmãos. E essa vida, irmãos, ela está dentro de nós. A palavra garante que essa vida, ela está dentro de nós. E ela quer se expressar, irmãos. Essa vida, ela quer se expandir. Essa vida, como é uma vida celestial, ela anela as coisas de Deus. Essa vida, ela é celestial, ela quer estar com Deus, ela quer fazer as coisas de Deus. Né? Então não pense, irmãos, que você recebeu a vida de Deus somente por causa da salvação. Você não recebeu a vida de Deus só porque o Senhor quer te salvar. Mas Ele tem um plano. Durante esses meses, né, que tem desde a conferência até agora está próximo já uma conferência, nós recebemos algo que vem do coração de Deus. Recebemos revelação que veio do coração de Deus. Recebemos
recebemos da parte de Deus, né, por meio dos seus apóstolos, ainda quando o irmão Doug, antes de dormir, que o Senhor tem um plano, e esse plano é parte central do coração de Deus, e está contido na Bíblia, no livro de Gálatas, Efésios, Filipenses, né, Colossenses e Filemão. É o tema que faz parte do coração de Deus. O símbolo que nós temos hoje, estamos usando muito, é a Bíblia com uma flecha, né? Como se fosse um arco, né? A palavra de Deus mostra no Apocalipse que o Senhor é aquele cavaleiro branco que está com um arco, né, na mão, vencendo para vencer. Irmãos, a festa já foi lançada, né? A revelação está nas nossas mãos e nós estamos comendo essa revelação e passando para os irmãos. Né? Tal revelação, irmãos, não pode ficar somente como doutrina ou como algo de conhecimento, mas ela tem que ser algo prático, tem que ser algo experienciável, tem que ser algo que a gente possa viver com as nossas famílias, com os nossos amigos. Tem que ser algo bem prático e espontâneo, irmãos. Né? Como é que eu posso tornar algo que é, digamos assim, que eu li, que eu recebi no meu conhecimento, na minha mente, algo prático e algo, assim, bem normal, bem espontâneo, vivendo a vida da igreja, né? Estando com os irmãos. Eu não posso me isolar, irmãos. Eu não posso me isolar, não posso ficar no meu cantinho, esperando somente que as coisas aconteçam, né? É por isso que os irmãos batem na nossa casa, eles ligam, eles são chatos. Toda vez o irmão está me ligando, esse irmão chato já está me ligando, mas é o amor de Deus. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Senhor Jesus, queria que os irmãos abrissem em Colossenses ainda, né? Capítulo 1, verso 27. Senhor Jesus. Amém? Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Irmãos, Cristo em vós é Cristo sendo expresso em você. Quando nós andamos, quando nós comemos, quando nós falamos, quando nós abraçamos os irmãos. Hoje eu pude desfrutar de um abraço gostoso em alguns irmãos, pude até beijar alguns irmãos. Anteriormente, irmãos, quando eu estava ainda desfrutando somente das conferências, eu vi os irmãos chegar, um abraçava o outro, e eu vi os irmãos beijando no rosto um dos outros, né? E eu ainda estava muito travado, eu queria abraçar os irmãos, eu queria beijar os irmãos, mas eu já estava travado, irmãos. E eu dizia: Senhor, como é que eu vou conseguir ter esse mesmo sentimento de alegria? Eu quero expressar esse sentimento de amor, quero poder realmente acolher os meus irmãos. Amém. Mas vivendo uma vida normal da igreja, irmãos. Amém. Comendo, bebendo com os irmãos, sendo cuidado, amém, sendo exortado, né? Sendo levado para as reuniões. Muitas vezes eu não queria ir para as reuniões, né? Porque quando a gente está desfrutando do Senhor, você está normal. Mas se você perde uma reunião, aí você fica quieto. Se você perder a segunda reunião, isso é uma experiência minha, irmãos. Eu já não sinto mais vontade de ir para as reuniões. Senhor Jesus. Perceba, irmãos. Eu posso estar desfrutando muito do Senhor, mas se eu perder algumas reuniões, eu já não me sinto morto. Se eu perder a comunhão, principalmente dos irmãos, não recebendo ou não estando com os irmãos, já estou me sentindo já com um aparelho de muleta. Já não consigo mais andar para as reuniões. Isso aí é normal, irmão, porque nós temos uma alma. Nós temos um ego. Nós temos algo que luta contra o espírito, que é a nossa carne. A nossa carne, ela não quer fazer a vontade do Senhor. A nossa carne, ela milita contra o espírito, e o espírito milita contra a carne. Toda a nossa luta não é terrenal, a nossa luta é celestial, contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Se você está passando por dificuldades, se você está passando por situações, você perceba que a sua luta é no campo
espiritual, né? Não é aqui, né? E se nós somos seres celestiais, irmãos, porque nós recebemos uma vida divina, nós recebemos uma vida que está dentro de nós, nós não somos desta terra. Nós não somos daqui, irmão. O próprio Senhor falou que nós não somos deste mundo, né? Mas o Senhor não podia nos tirar desse mundo, né? Porque havia um plano que já tinha sido preparado, irmãos. O Senhor quer nos usar. O Senhor quer nos usar, Ele quer expandir o seu reino. Ele quer que nós expressemos essa vida, esse amor que nós temos em nós, né? Você percebe que quando as pessoas nos procuram, os irmãos, principalmente os irmãos que desfrutam da casa de oração, do GFCM, eles veem algo diferente. Eles veem algo palpável, algo assim, fantástico, que é a vida fraternal. Irmãos, é esse viver, irmãos, que atrai as pessoas, né? Muito embora a palavra de Deus seja riquíssima, cheia de revelações, e alguns sejam atraídos por tais revelações, mas o que faz permanecer mesmo na vida da igreja é esse viver. Um viver saudável. Senhor Jesus. Como nós somos aqueles que não somos do mundo, logo, nós somos peregrinos, já dizem Filipenses. 1 Pedro, na verdade. 2:11. Diz que nós somos peregrinos e forasteiros. Irmãos, um peregrino e forasteiro, ele não tem... Ele está andando, ele está caminhando. Nós podemos fazer assim... Queria que os irmãos pensassem. Os judeus hoje, quando eles foram dispersos, irmãos, por todo o mundo, as pessoas quando olham para um judeu, dizem assim... Ou relacionam com a religião, né? Lá vai um judeu. Ali mora um judeu, né? Ou com a religião... ou com a pátria deles, né, que é Israel, né? Então, eles foram espalhados, mas eles não perderam a sua identidade. Eles não perderam a sua identidade. Eles tiveram filhos e filhas, se criou uma nova geração em várias partes do mundo. Mas aonde você olhar aqueles que realmente esperam voltar para a pátria deles, lá do outro lado aí do mundo, eles são judeus. Aquele fulano ali é judeu. Aquele cidadão ali é judeu, né? E às vezes até incomoda. Esse judeu só vem para cá para ganhar dinheiro. Ganham dinheiro do brasileiro. Onde eles estão, eles prosperam. Senhor Jesus. Eles têm consciência, irmãos, que eles têm uma outra nação. E eles vivem desse modo. Eles procuram manter as raízes, porque na oportunidade que se apresentam, eles voltam para a região deles. E eles chamam, volta para cá. Né? Vamos voltar para cá, vamos nos reunir aqui. Aqui tem trabalho, aqui tem terra. Eles ficam chamando os judeus para lá. Nós somos a pátria, nós temos uma pátria celestial, irmãos. Né? Então, a palavra diz que nós não devemos pensar nas coisas da terra, mas nas que são lá do alto. Né? Devemos viver como os judeus. Todo o tempo, irmãos, nós temos que pensar que nós não somos aqui desse mundo. Né? Se trabalhamos, comemos, bebemos, temos nossas famílias, temos filhos, né? Temos nossos afazeres, podemos nos divertir, né? Mas temos que pensar que o Senhor quer nos desarraigar deste mundo perverso, né? Quer tirar tudo aquilo que nos prende, as nossas raízes, né? Eu estou preso aqui, alguma coisa está me prendendo, mas eu preciso de ser desarraigado. Eu preciso ter as minhas raízes, essas que me prendem aqui, ó, retiradas. Né? O meu trabalho me prende, irmãos. O meu trabalho me prende. O meu trabalho me sustenta. O meu trabalho, ele é algo que eu gosto de fazer, mas ele ainda me prende muito. Mas eu tenho que trabalhar, irmãos. Né? Mas ele não pode tomar o lugar de Deus, irmãos. O meu trabalho não pode tomar o lugar de Deus. Né? Tem muitas coisas que tomam o lugar de Deus. Aí nós vimos ao longo de algumas lições do alimento diário, que tudo que toma o lugar de Deus pertence às trevas. As trevas. Tudo que toma o lugar de Deus é trevas. Né? Não são só pecados grosseiros, irmãos, como matar ou ver pessoas se prostituindo. É trevas. Você logo reconhece, é trevas. Você vê pessoas roubando, vê no jornal muitas coisas acontecendo.
trevas, mas coisas até boas são trevas também. E nos mantém preso nesta terra, né? Nos mantém preso a este mundo, né? Pode nos manter realmente, nos levar a perder, né, um galardão também. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Peço aos irmãos que abram em Mateus 6, verso 33. Antes de ler, irmãos, aqui, que a gente vai ler um versículo específico. Aqui fala da ansiedade, da solicitude da vida, né? O Senhor fala acerca de você se preocupar com o que comer, com o que vestir, né? O que vai beber, o que vai acontecer, né? Aí, muitas vezes, isso nos deixa preocupados, isso nos deixa realmente ansiosos, nos deixa assim, até sem uma base, né? Mas o Senhor, Ele nos dá uma esperança, Ele nos dá uma força, digamos assim. No 33 Ele fala assim, vamos ler juntos? Buscais, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Irmãos, devemos viver cada dia, né? Aquele dia como se fosse um dia único. Eu amanheço o dia, como nós cantamos. De manhã, Senhor, né? Ouve minha voz de manhã, né? Agradeço ao Senhor. Irmãos, o Senhor prepara para nós o dia, quando ainda nós estamos dormindo, o Senhor já preparou tudo para nós, né? Mas o mais difícil, irmãos, é viver isso. O mais difícil é viver isso. Não estar ansioso é difícil, irmãos. É complicado. Mas nós podemos avançar cada dia, irmãos. Essa palavra que fala aqui em Mateus, basta cada dia o seu mal, é você amanhecer o dia como foi cantado o hino, né? De manhã, Senhor, ouve a minha voz, né? Agradeço ao Senhor. Você orando de manhã, você entrega o seu dia, né? Senhor, me encabeça nesse dia. Senhor, ganha mais um pouco do meu dia. Senhor, daqui a pouco eu vou estar com os irmãos. Quero desfrutar da tua presença. Eu quero realmente poder comer mais de ti. Então eu não quero ficar ansioso. E o Senhor vai realmente ganhando o seu ser cada dia. Cada dia, né? Vivendo assim, irmãos, nós vamos realmente experimentando mais o Senhor, nós vamos tendo mais experiência com o Senhor, e o Senhor pode assim realmente ganhar o nosso ser. Isso é algo prático, irmãos. Isso é algo prático. Porque se você não praticar, né, viver no Espírito, se você não praticar viver no Espírito, você vai viver todo o tempo na alma. Quem é o nosso maior inimigo? Nosso maior inimigo não é Satanás, irmãos. Nosso maior inimigo é o nosso ego, o velho homem, né? A palavra de Deus diz que o Senhor já crucificou o velho homem, né? E ele era o produtor do pecado. Ele foi crucificado. E agora nós não vivemos mais como escravos do pecado. Se nós não vivemos mais como escravos do pecado, por que ainda pecamos, irmãos? Porque ainda estamos sendo aperfeiçoados. Porque ainda estamos na carne. Porque ainda precisamos estar com os irmãos. Ainda precisamos invocar muito o nome do Senhor. Ainda precisamos mortificar o velho homem, né? Manter ele na cruz, né? Colocar vários pregos na mão dele lá. Deixar ele lá preso, para ele não se manifestar. Nós devemos invocar o nome do Senhor todo o tempo. Ó Senhor Jesus, mantenha o velho homem na cruz. Ó Senhor Jesus, hoje eu quero te expressar. E embora a gente ainda cometa alguns delícias, irmãos, não devemos ficar desanimados, porque o Senhor preserva para nós, o Senhor preservou algo para nós, no Espírito, que é a vida da igreja.
Na igreja nós somos realmente revigorados. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amados irmãos, eu até anotei aqui aquela passagem que Pedro ele é repreendido, Mateus 6, 23, que quando ele fala, Senhor, isso de modo algum vai te acontecer, né? Aí o Senhor fala assim, arreda Satanás, pois cogita das coisas dos homens, não das que são de Deus, né? Ele estava cogitando de algo que era terrenal, né? Isso é normal, nós ficarmos todo o tempo pensando nas coisas terrenas, porque é o que a gente apalpa, é o que a gente pega, né? É o que a gente sente, é o que a gente vê. Tudo é terrenal, irmãos. Tudo que a gente realmente tem à nossa volta é terrenal, né? E nós sabemos que o que tem preservado para nós, o Senhor tem preservado para nós é algo celestial que a gente não vê, né? A gente não vê, a gente não consegue apalpar. Pelo menos a gente não tem esse sentimento de, na carne, tocar, né? Nas coisas, no Espírito, né? No amor de Deus, mas nós podemos sentir, né? Nós podemos estar com os irmãos, né? Sentir pelo menos o amor fraternal, né? O amor ágape vai crescendo em nós por meio do contato com os irmãos, vivendo experiências, né? Até experiências desagradáveis também contribuem, irmãos. Estando com os irmãos, nós às vezes temos experiências desagradáveis. Não temos? Experiências desagradáveis. Às vezes eu discuto com o irmão, no serviço eu não concordo com o irmão, né? Eu não, às vezes também no coletivo eu digo assim, mas eu não consigo ver um serviço adequado, parece que o serviço está meio bagunçado. Então, isso tudo faz parte de um viver da igreja que é prático, né? Isso tudo faz parte de um viver da igreja que é experienciável. A igreja, por mais que ela seja celestial, mas na prática nós temos problemas. Mas a nossa pátria é celestial. Amém. A nossa pátria é celestial, né? E para alcançar essa pátria, irmãos, tem que ser no Espírito. E no Espírito, eu não posso ter problema com meu irmão. No Espírito, eu não posso ter algo que interrompa o meu contato com Deus. Eu não posso ter coisas que podem me afastar de Deus. Então agora, irmãos, em 2018, eu quero, não é exortar, que a palavra é impedir os irmãos para frente, como é? Me ajuda aí, Walter. Encorajar os irmãos. Amém. Quero encorajar os irmãos a viver no Espírito. Amém. Quero encorajar os irmãos a invocar o nome do Senhor. Eu quero encorajar os irmãos a perdoar. Perdoar os irmãos. Senhor Jesus. Em 2018, irmãos, não tenha nenhuma barreira com Deus. Vamos usar dessa palavra perdão. Vamos pensar nas coisas lá do alto, né? Vamos nos tornar um balão leve, né? Sair do chão, irmãos. Sair do chão. Desprender do chão. Senhor Jesus, eu quero viver uma vida da igreja intensa. Senhor Jesus, eu quero realmente deixar os irmãos entrarem na minha casa. Senhor Jesus, esse ano eu quero cuidar de mais irmãos. Quero realmente cuidar dos meus vizinhos. Quero cuidar de 2 pessoas, pelo menos. Ou de uma pessoa. Quero cuidar de uma pessoa. Esse ano eu não posso ficar parado. Eu não posso, irmãos. Eu quero cuidar de pessoas, porque cuidando de pessoas, irmãos, eu sei que eu vou ler mais a palavra de Deus. Eu sei que eu vou orar mais. Eu sei, irmãos, que eu vou ter que pegar na mão dessa pessoa e levar ela para as reuniões, né? É um filho que foi gerado agora no Espírito, né? Dessa forma, irmãos, vai ser suprida a minha entrada no reino. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Em 1 Coríntios 6,17, irmãos, fala que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. É um espírito com Ele, irmãos. Se eu sou um espírito com o Senhor, então o Senhor agora tem um caminho para se expressar através da minha pessoa. Amém. Mas, irmãos, o Senhor está oculto aqui dentro do meu ser. O Senhor está oculto. Porque eu preciso liberar, Senhor, essa vida de Deus que está em mim. Eu preciso liberar essa vida que está dentro de mim. Voltando ao mesmo ponto, irmãos. A gente fala e volta a um ponto, que é expressar o Senhor.
Para expressar o Senhor, eu preciso me alimentar do Senhor. A palavra de Deus diz que aquele que se alimenta dele, por ele viverá. Eu quero me alimentar do Senhor. Eu quero comer do Senhor. Irmãos, eu quero que essa vida se expanda. Então, mas sem me alimentar, eu vou definhar. Sem me alimentar, eu não vou poder expressar o Senhor. Tem um exemplo no Antigo Testamento, né, que fala dos jovens que foram cativos para a Babilônia. E lá eles estavam comendo só coisas saudáveis. E outros jovens estavam comendo coisas das delícias daquele reino. E quando foram fazer a avaliação dos jovens que estavam comendo das delícias do reino da Babilônia, os jovens que estavam comendo legumes, frutas, eles estavam bonitos, fortes, né? E a explicação é que eles estavam comendo coisas saudáveis, enquanto os outros estavam comendo talvez condimentos, carne e outras coisas. Irmãos, nós que somos aqueles que estamos aqui como peregrinos e forasteiros, que temos uma pátria celestial, nós precisamos nos alimentar de coisas saudáveis. Precisamos comer coisas saudáveis. Precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Mas, irmãos, eu sei que é muito difícil a gente pegar a palavra por si mesmo, a Bíblia, né? Alguns irmãos têm esse hábito, né? Mas nós, alguns de nós, eu, por exemplo, tenho dificuldade em pegar a Bíblia por mim mesmo e ler somente a Bíblia. É uma dificuldade humana. Senhor Jesus, eu tenho misericórdia de mim. Mas na vida da igreja tem livros espirituais. Na vida da igreja tem o livro na minha mão. Na vida da igreja tem o alimento diário. São alimento processado. Um alimento mastigado. Um alimento que está só ali para você pegar, né? É como se fosse aquele alimento rápido. Abriu. Só que diferente daquele alimento do mundo que faz mal, quando a gente abre, tira da tampa, come, nos ajuda, nos auxilia e nós temos uma revelação da palavra de Deus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, não tem desculpa para a gente ficar raquítico, com fome, né? Sem expressão nenhuma. Então nós podemos comer à vontade. Podemos nos alimentar à vontade. E quando as pessoas olharem para mim, olharem para o Felipe, vão dizer assim: esse homem é um cristão. Esse homem é um servo de Deus. Tu não vai embora agora não, tu vai orar por mim. Ora por mim. Quantas vezes nós fomos parados em praças, os irmãos já tiveram essa experiência, quem é comportou, que sai, né? Quando você é identificado, as pessoas te param. Dizem assim: você não é dessa pátria. Irmão Antônio, você não é dessa pátria. Você é celestial. Tu vai ficar aqui, tu vai orar por mim. Só sai depois que tu me abençoar. E as pessoas querem ser abençoadas, irmãos. Porque a nossa pátria não é nesta terra. Nós somos seres celestiais, irmãos. E como tais, devemos expressar esse reino. Um reino de Deus. Senhor Jesus. Os jovens querem expressar o reino de Deus? Amém. Os jovens querem expressar o reino de Deus? Amém. Amém. Então, irmãos, tem que se alimentar da palavra de Deus. Amém. E tem que praticar a palavra de Deus, né, com os irmãos. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, quero que os irmãos abram Colossenses 3. A gente vai ler o verso 12 ao 16. Mas antes de ler, irmãos, eu queria pedir autorização do presbítero, dos pastores, para a gente cantar um hino. Amém? Buscai as coisas lá do alto. De pé. Amém. Amém. Senhor Jesus.
não na esqueçam aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo é nossa vida se manifestar, oh, aleluia, então vós também sereis manifestados com Ele em glória, oh, aleluia, com Ele em glória, oh, aleluia, Senhor Jesus. 1, 2, 3, 4, 5. Amém, irmãos? Então vamos abrir em Colossenses capítulo 3, verso 12 ao 17. Aí eu vou pedir para as irmãs começarem a leitura do 12. Os irmãos leiam o seguinte, as irmãs leiam o próximo. As irmãs leiam o 12, o 14 e o 16. E os irmãos leiam o 13, 15 e 17. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. A paz de Cristo, o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Amém. Irmãos, esses versos aqui, eles foram lidos ontem, né? O irmão leu ontem na reunião ministerial. E quando o irmão leu, eu estava ruminando, né, a palavra da conferência, eu estava revisando, né? E o Senhor me levou a falar da pátria. Mas eu senti que esses versos aqui resumiu tudo o que eu queria falar, irmãos, nessa manhã, né? Esses versos aqui que o Senhor colocou em Colossenses 3, eles resumem, né, tudo que eu queria falar para os irmãos, né? Que nós devemos nos revestir como eleitos de Deus, se revestir de Cristo, né? De ternos afetos, né? O apóstolo fala que ternos afetos, irmãos, ele tem a ver com um sentimento que vem das entranhas, irmãos, algo que vem lá de dentro de você. Antigamente, né, no tempo do apóstolo, ele tinha que o sentimento ódio, esse sentimento assim vinha lá da entranha, né? Então o sentimento de amar os irmãos com ternos afetos de misericórdia, né, de realmente abraçar, que venha lá das entranhas, lá do espírito, lá de dentro, irmãos.
o sentimento de realmente abraçar os irmãos e sentir que os irmãos são a minha família, né? Senhor Jesus. Também fala suportar uns aos outros, perdoai-vos mutuamente caso alguém tenha motivo de queixa. Tem que haver perdão, porque senão a gente não vai conseguir tocar no Senhor, irmãos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. O apóstolo fala que essa palavra árbitro no nosso coração, às vezes a gente usa assim quando a gente quer tomar uma decisão. Eu quero alugar uma casa, aí eu disse, o Senhor me dê paz para realmente alugar essa casa, me dê paz para casar, me dê paz para trabalhar. Mas quando ele fala árbitro, o árbitro é um juiz, né? O árbitro é um juiz. Então às vezes a gente tem problema com os irmãos, que o Senhor possa ser esse árbitro no nosso coração, irmãos. Que possa mediar a nossa relação com os irmãos, né? Se houver contenda, o Senhor vá lá e apazigue. Onde houver realmente contenda, discórdia, né, separação, que não haja entre nós, que o Senhor possa ser esse árbitro que nos leve realmente a ter o amor como um vínculo entre nós, que haja paz entre nós, irmãos, que haja realmente o amor entre nós, um amor que vem lá das entranhas, Senhor Jesus. E então, irmãos, havendo paz, tem uma coisa que acontece, o Senhor pode habitar, o Senhor tem uma casa, o Senhor pode realmente estar em nós. Então, por isso que a palavra diz que habite ricamente em vós a palavra de Cristo. É o próprio Senhor, irmãos. A palavra é Cristo, Senhor Jesus. Então, o que acontece com a igreja, irmãos? Pode haver conselho mútuo, sabedoria, louvor a Deus, com salmos, hinos, cânticos espirituais, gratidão no coração, né? E a expressão da igreja vai ser uma expressão rica e forte. Senhor Jesus, tudo o que fizermos, seja a palavra em ação, vai expressar Cristo. Irmãos, realmente fantástico esses versos. Eles resumem muito bem o sentimento hoje que eu queria passar para os irmãos. Eu espero que os irmãos possam praticar a palavra. Eu espero que os irmãos possam perdoar. Eu espero que os irmãos, o meu sentimento para com os irmãos, vocês são a minha família. Eu estou muito alegre, irmãos, de servir com os irmãos. Essa cidade, irmãos, ela é nossa, irmãos. Que cada distrito possa praticar a palavra. Vamos tomar posse dessa cidade em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos fazer grupos, irmãos, pequenos grupos para